agora nossa aula de História. Hoje nós iremos tratar sobre prestação de serviços, nas páginas 90 a 92. Mas lá na página 90 nós temos uma pequeníssima atividade, não é isso? Então vamos lá, peguem o seu livro de História na página 90 e hoje iremos tratar sobre prestações de serviços. Mas vamos lá primeiro na página 90. Apesar de haver escola desde o tempo dos padres jesuítas, na época do descobrimento, o Brasil só reconheceu o direito à educação como sendo obrigação do poder público a todas as pessoas a partir da Constituição de 1988. Olha só uma curiosidade aí para vocês. Então, reflita. Se a educação não fosse um direito de todos os brasileiros, ou seja, se a única forma de ir para a escola, de ter acesso à educação, fosse por meio das escolas, da iniciativa privada, como é o nosso caso, você acha que todas as crianças teriam acesso à educação? E aí? Eu acredito que vocês também têm a mesma opinião que não, né? Isso por quê? Porque nem todos teriam condições de quê? De pagar uma escola, como a iniciativa privada, como é o nosso caso. Então, por isso a importância de que a educação se tornasse uma obrigação, A educação pública se tornasse obrigatoriedade por parte do poder público. E agora vamos iniciar lá na página 91 o nosso conteúdo de hoje, sobre prestação de serviços. Então vamos lá. Você já ouviu algum noticiário dizer que este é o século dos empreendedores? E aí? Esse comentário é verdade. E são vários os motivos. Desde 2008, com a grave crise econômica que abalou países europeus e também os Estados Unidos, chegando ao Brasil em meados da década de 2010, as pessoas têm buscado cada vez mais meios de sobrevivência, tá bom? Mas e aí, o que isso quer dizer? Por que as pessoas estão começando a trabalhar, digamos que, por conta própria? Deixa eu ajeitar aqui. Mas o que isso quer dizer? Com a queda do número de empregos formais, ou seja, aqueles com carteira assinada, como nós aprendemos, as pessoas elas passaram a criar produtos, criando o quê? Serviços também, em prol de quê? Do bem comum e a sua sobrevivência também, As empresas ou empregadores, por sua vez, contratam esses serviços em troca de um pagamento. Então, o prestador de serviço precisa apenas atender às necessidades de quem está contratando ele. Então, vejamos aí os exemplos. Nós temos o primeiro exemplo da Dona Maria. O que a Dona Maria faz? Todas as sextas-feiras, ela faz as unhas da sua melhor cliente, a Estela. Depois, nós temos a Dona Joana, que trabalha como massagista na praia. E, por último, nós temos o Fernando, que é instalador de antenas. Então, o que podemos observar na Dona Maria, na Dona Joana e no Fernando? O que acontece aqui com eles? Percebam que todos eles trabalham por conta própria. Então, eles têm um serviço para oferecer, isso em troca de quê? Do seu dinheiro, de sua renda do mês. Então, eles trabalham por conta própria. Sendo assim, o que nós chamamos de trabalhador informal. Eles não possuem uma carteira assinada, mas eles desenvolvem um trabalho por conta própria. Então, eles são o que nós chamamos de pequeno empreendedor, não é isso? Agora, vamos lá para a página 92. A prestação de serviços corresponde à atividade em que o trabalhador intelectual ou braçal é vendida ou alugada. Existem várias formas de prestação de serviços em todas as áreas de atuação, como entretenimento, educação, segurança, transporte e saúde. Então, observem, existe em vários setores em que esse tipo de prestação de serviços acontece, como é o caso do entretenimento, da educação, da saúde. Então, todos esses setores, eles trabalham com pessoas que desenvolvem um tipo de serviço.
Na área do entretenimento, é possível encontrar prestadores de serviços em cinemas, teatros, bibliotecas, que realizam atividades relacionadas ao lazer, olha só. Na área da educação, uma grande quantidade de escolas e outras instituições que realizam o quê? Diversos serviços educacionais com as quais prestam serviços complementares às crianças com necessidades especiais. Por um exemplo, uma criança que tem autismo. Então, o que vai acontecer, por exemplo, numa escola privada, né? Uma escola que se mantém através de recursos privados. Eles irão contratar o que nós chamamos de cuidador, é uma pessoa que ela realizou um curso, né, para atender as necessidades daquele tipo de necessidade, que no caso nós estamos falando do autismo, tá bom? Então, o que acontece? A escola ela vai contratar um cuidador e ele irá acompanhar a criança no momento da aula, né, para ir ajudando ele, né, nos momentos das atividades que são passadas. Então, isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês, de como isso acontece, né? Então, o cuidador, ele está prestando um serviço para a escola. Então, na área da educação, continuando, é possível encontrar os mais diversos serviços, como guarda patrimonial, vigilância e revista. Então, o que acontece? Por exemplo, a prefeitura quer resguardar algum patrimônio, né? Cuidar de algum patrimônio. Então, ele contrata ou um vigilante ou um guarda patrimonial que ele vai estar ali prestando esse serviço. Na área de transporte, é possível encontrar serviços de locação, reserva, motorista, manobrista e muitos outros. Na área da saúde, é possível encontrar serviços de quê? De consulta, de exame, de cirurgias, tudo isso. Então, sem esses serviços, muitas das coisas que parecem simples no dia a dia podem nos proporcionar situações complicadas. Então, o trabalho dos prestadores de serviços é o que é muito importante e necessário para a nossa vida, para a sociedade. Por quê? Pois somando o trabalho deles, né, de cada uma dessas pessoas, a sociedade tem o que acrescentar, tem a crescer muito mais. Então, as pessoas que desenvolvem, né, algum tipo de serviço ou prestam algum tipo de trabalho, elas vão contribuir para a sociedade, né? E assim nós teremos muito mais empreendedores, não é isso? Então, eu, por exemplo, um exemplo, tá? Eu sei decorar festas, eu sei criar várias coisas, né? Em relação à festa, aí o que a pessoa faz? Ela começa a divulgar os seus trabalhos. E a partir daí, os clientes irão vendo, né, vão gostando do serviço que aquela presta, e aí ela vai crescendo e se torna um empreendedor, não é isso? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre prestação de serviços na nossa disciplina de História.